Dentro do assunto da teoria da sexualidade, existe um tema sobre o prazer e a dor na adicção sexual, que são aí algumas vicissitudes do masoquismo. A adição sexual, ela pode ser definida como um quadro psicopatológico no qual o sexo ele é buscado de forma incontrolável, desenfreada, a despeito dos prejuízos emocionais, sociais e profissionais que suscita ali no cotidiano do adicto. E após todo o frenesi, a excitação e a adrenalina, em ceder os próprios impulsos urgentes e vorazes. O sex addict, ele percebe-se ser incapaz de gerenciar as suas atuações sexuais, sendo consumido por sentimentos de vazio, de fracasso e desespero. A grande problemática do prazer sexual, além do princípio do prazer, conjugada à da dor psíquica, conduz a uma interrogação mais rigorosa sobre a dimensão do masoquismo na vida subjetiva e a sua relação com os estados destrutivos da psicossexualidade. Fundamentado sobre o viés da psicanálise, nós procuramos examinar a estreita relação entre autodestruição e satisfação libidinal nos fenômenos próprios do quadro em questão. A adicção sexual como apelo compulsivo à atividade sexual trata-se de um quadro psicopatológico no qual o sexo ele é buscado de forma desenfreada, aonde o sex addict ele é incapaz de administrar os seus impulsos sexuais. Pode aproximar-se ali da autodestruição e intermináveis horas em aplicativos de encontros sexuais, o assédio sexual frenético, ou descomedido a pessoas conhecidas e anônimas, noites passadas em claros, regadas pelo consumo insaciável de pornografia, gastos financeiros progressivamente maiores com a prostituição e outros serviços similares, aonde há a negligência de diversas e constantes com o compromisso profissional, com o compromisso familiar e com o compromisso social. Pensamentos obsessivos em relação à busca de situações sexuais diversas. O sexo praticado frequentemente sem cautela e proteção, a masturbação contínua, que muitas vezes em ambientes inapropriados, aonde pode haver ali uma propensão a situações de risco, ocasionalmente implicando a lesões corporais e até mesmo perigos fatais. Após o habitual e compreensível frenesi da busca sexual, vem o receio, sentimentos mórbidos de decadência, de exaustão, desespero, vazio e abandono. Esse tipo de compulsão teria uma incidência maior sobre indivíduos do sexo masculino, já que 80% dos sujeitos tratados por adicção são homens. No campo da psicanálise, a problemática da perversão sexual por meio do entrecruzamento dos conceitos de neonecessidade, que seria a sexualidade aditiva, e a neossexualidade, que seria a sexualidade devidamente, que seria a sexualidade desviante ou perversa. A problemática do sexo vivenciado como uma situação de adicção, inserindo-a no aspecto das patologias narcisísticas e ou nos estados fronteiriços, onde nós chamamos de borderline, que, apesar dos avanços da tematização sobre a adicção sexual, algumas questões permanecem ainda obscuras. Entre elas, nos chama atenção o estreito feixe de relações entre autodestruição e satisfação libidinal, dor e prazer, pulsão de morte e libido, que é tão característico deste quadro. Aqui, o prazer sexual, além do princípio do prazer, se conjuga à dor psíquica, nos levando aí para o centro, por definição, da experiência masoquista, alicerçado na teoria freudiana. O conceito psicanalítico
do masoquismo se refere essencialmente ao alcance do prazer na experiência da dor. Essa noção, ela envolve intricadamente constelações de fantasias, sentimentos, ideações e comportamentos caracterizados por dor, sofrimento, culpa, humilhação, fracasso, subjetivamente vivenciado pelo sujeito de formas singulares e diversas, que parecem ali excessivos, de certa forma autoinduzidos. Manifestações penosas que estariam em maior ou menor grau atreladas à obtenção de alguma forma de prazer. No caso do sex addict, ao mesmo tempo que o alívio para suas tensões e anseios ele é procurada de forma descomedida por intermédio de recorrentes imersões do território do gozo sexual, o substrato de tais excessos e extremos são de extremos hedonistas. É um tamanho mal-estar psíquico. A sua imersão no campo de uma jouissance, ou seja, um orgasmo, ele acaba se tornando mortífero, que se dá de distintas formas nos quais, nos mais diversos casos. O objetivo aqui é fazer avançar a compreensão da relação entre sexualidade e destrutividade protótica da adição sexual, desenvolvendo ali a hipótese de que haveria uma dimensão masoquista implicada em sua dinâmica de funcionamento. A dor psíquica e o prazer sexual, uma adesão incontrolável a diferentes práticas sexuais, revela em sua base graves prejuízos na dinâmica psíquica do sujeito adicto, afetando drasticamente as esferas da sua vida afetiva, social, profissional, familiar e, inclusive, a sua condição médica geral, ao não conseguir se abster numa conduta aditiva. O indivíduo, ele se coloca frequentemente em situações de risco, como expor-se deliberadamente a graves doenças sexualmente transmissíveis e outras circunstâncias que implicam sérias ameaças à sua integridade física e psíquica. Nesse contexto de uma orientação psicanalítica, nós podemos considerá-la uma adição comportamental. Essa adição ela se refere a um padrão de comportamento sexual caracterizado, sobretudo, por perda de controle e também continuação, apesar das consequências nocivas. Essa ideia de adicção comportamental, ela dá um lugar privilegiado à subjetividade, porque na descrição dos sintomas, o próprio sujeito reconhece o comportamento problemático que continuamente tenta dominar sem sucesso, e ele percebe a sua captura por um processo que lhe escapa e também o faz prisioneiro. O que nos chama atenção na sexualidade aditiva é a maciça dialética entre dor e prazer, emblemática, ao nosso ver, dos fenômenos, por exemplo, em jogo, no intervalo entre a busca de uma satisfação sexual almejada e a execução do ato. O sex addict, ele pode usufruir de certos benefícios, como bem-estar, excitação maníaca, asseguração narcisística e sensação de prazer. No entanto, após a consumação do ato sexual, não é comum o sujeito ser tomado por um crescente mal-estar. A descrição nosológica da adicção sexual, proposta nessa dialecta, ela subdivide em 4 fases muito bem distintas, sendo a primeira fase a de obsessão, na qual, em resposta às dificuldades existenciais, o sujeito ele é totalmente absorvido por preocupações e pensamentos sexuais. A segunda fase é a fase da ritualização, na qual o adicto ele se entrega a certos rituais para a busca de uma atividade sexual. Por exemplo, utilizar aplicativos ou frequentar determinados clubes noturnos, pontos de encontros ou locais que considera propício para a aquisição de um parceiro ou uma prática sexual, sendo ali um cruising, uma prostituição, buscas na internet, banheiro público e aí por diante.
A terceira fase, que seria do agir sexual, propriamente dito, durante o qual o sex addict ele vive diretamente a experiência sensorial do sexo, conquistando assim certas doses ou níveis de prazer, satisfação e alívio. E a quarta fase, que é a fase do desespero, na qual, após a experiência de apaziguamento, é consumido pelo sentimento de impotência no gerenciamento de seus impulsos sexuais, vendo-se ali confrontado à impossibilidade de controle e de suas condutas compulsivas. Após, logo, dessas configurações, o prazer transitório e provisório que está ligado à atividade sexual, ele termina por ser fonte de uma dor psíquica. A adicção, ela se instaura por gradual processo que envolve numerosas etapas: a experimentação, o uso ocasional ou festivo, o uso regular, mas que não ultrapassa ainda o limiar da perda do controle. Em algum ponto desse caminho, o ímpeto sexual ele torna-se uma exigência devoradora, sendo mais forte do que a razão e o pensamento. As reações adversas implicadas no ciclo aditivo variam de acordo com a singularidade da estruturação psíquica de cada indivíduo. Algumas com tonalidade mais neurótica, levando ali a um sentimento de culpabilidade, autorrepugnância ou vergonha. Outras com tonalidades mais narcísicas ou fronteiriças, né, de borderline, que seria aquele vazio abissal, a melancolia e uma profunda desesperança. Apesar de certos paralelos com a neurose obsessiva, como a presença invasiva de obsessões sexuais e a prevalência do sistema compulsivo, a adicção sexual ela seria uma patologia predominantemente fronteiriça, limítrofe, borderline, que, ao contrário do obsessivo, o sex addict, ele passa ao ato literalmente. Ele não fica imerso no plano dos pensamentos e da fantasia. Se o obsessivo ele apresenta sérias inibições na esfera do agir, o adicto sexual ele não consegue frear as suas passagens ao ato. Adepto de uma perspectiva pluralista que articula os modelos pulsionais intrasubjetivos e objetal, que são intersubjetivos. Então, procura investigar os mecanismos de defesa na base da adicção sexual. As proposições do autor que se aproxima, né, o autor Freud, que se aproxima da noção de estudos levantados por Melanie Klein, quando ela fala da defesa maníaca, que décadas antes, em seus estudos sobre esses estados depressivos e neuroses graves, estados fronteiriços, entre outros quadros psicopatológicos, a defesa maníaca é uma atitude intrapsíquica na qual o indivíduo ele evita, ele nega ou tenta reverter a dependência que sente em relação aos seus objetivos, aos seus objetos primários e fundamentais. Para Klein, a dependência objetal ela se torna uma experiência nitidamente perceptível na posição depressiva e, por conta disso, fomenta intensas reações por parte do ego, levando a uma ambivalência afetiva, um medo da perda, um luto, um anseio e culpa. É contra toda essa experiência que a organização da defesa maníaca ela é dirigida. O sujeito, consequentemente, ele assume uma postura triunfalmente desdenhosa no que tange à realidade anímica. O sentido do seu esforço combativo é esquivar-se do confronto à própria vulnerabilidade perante os objetos externos. E é nessa exata direção que afirma que, na dinâmica psíquica do sex addict, o conflito psíquico seria exteriorizado por meio de estratégias defensivas menos elaboradas,
tais como a clivagem entre sentimentos e condutas sexuais, cujo principal objetivo é evitar a ambivalência afetiva e o sofrimento depressivo. Consequentemente, os parceiros sexuais tendem a não ser investidos afetivamente. E o segundo item seria de um modo complementar, aonde instaura-se o mecanismo de recusa que exclui certas representações e afetos inconciliáveis com o ego ideal, mantendo-os isolados e contra-investidos. Perdas, lutos, separações, tudo que poderia fragilizar a vida psíquica por ser contraditório ou doloroso, tudo isso é descartado, que é excluído pelo ego. E ao perder o contato com seus afetos, o adicto sexual ele torna-se refém dos seus impulsos. O terceiro item seria a idealização de objetos ou situações inacessíveis, paralela à extrema desvalorização desses mesmos objetos, quando a realidade, as decepções e frustrações se impõem de uma forma inegociável. O quarto item seria a onipotência, na qual o sujeito ele descarta e desinveste facilmente não apenas seus objetos sexuais, mas ele desconsidera regras, padrões sociais e demais códigos de boa conduta em sua busca insaciável pela vida sexual. O termo sexualidade melancólica, para se referir ao quadro, podemos enfatizar, assim, de um caráter de melancolia presente nas determinações da adicção sexual, que se manifesta por meio de uma descrença generalizada. O sex addict, ele não acredita nos benefícios de uma relação a dois e ele também não acredita em si mesmo. Ele julga incapaz de realizar-se afetivamente, mesmo que esse ceticismo não consiga ser verbalizado, colocando ali em palavras, essa sexualidade, ela é utilizada como uma estratégia de defesa contra uma aniquiladora aridez interna. O sexo termina por ser buscado de uma forma maníaca, frenética. Na base desses excessos hedonistas estaria a tentativa desesperada de resguardar-se de uma melancolia latente, rigorosamente enraizada, consumido por fragilidades narcísicas e carências afetivas. O sex addict, ele usa o corpo dos outros para se embriagar-se e se esquecer de que não acredita mais em nada. A diferenciação entre prazer e descarga e satisfação subjetiva, ele ilumina o paradoxo que se impõe nesse panorama. As formas alienantes de dependência, elas estariam articuladas às formas de prazer sem compartilhamento, sem uma partilha emocional entre duas pessoas, formas que não equivaleriam a uma satisfação subjetiva, mesmo quando se deita com múltiplos parceiros. O sex addict, ele sente-se isolado e alienado. E ele termina por padecer de um severo desamparo e solidão. Nesse impasse, prazer sexual e dor psíquica, ele se confunde. O gozo sexual deixado de ser um vetor exclusivo do prazer, passando ali a servir simultaneamente como uma expressão de extremo sofrimento subjetivo. Então, podemos dizer que a adicção sexual é uma solução maníaca, contra-melancólica, em oposição ao medo da perda e da passividade perante os movimentos desejantes do outro, sendo, no limite, um movimento melancólico e masoquista. A relação entre masoquismo e adicção sexual, pensamos ali residir nessa associação, uma espécie de uma chave mestra para os entendimentos dessa adicção sexual, especialmente
um tortuoso feixe de relações entre prazer sexual e dor psíquica, que é tão característico do quadro. E ao mesmo tempo que o sex addict ele entrega aos mais variados extremos do prazer e do gozo sexual, essa entrega teria como uma força motriz um substrato de um sofrimento masoquista. O masoquismo e os seus níveis gerais de compreensão, em um esforço de delimitação, há ali umas definições restritas e amplas de masoquismo na teoria psicanalítica. E o lugar da excitação sexual, nesse complicado e variado espectro de fenômenos, nós podemos aí distinguir em três níveis gerais de compreensão desse conceito, que seria o descritivo, o teórico e o dinâmico. Em um sentido mais amplo e puramente descritivo, o termo masoquismo, ele é aplicado a manifestações específicas de uma perversão sexual e patologias manifestadas não sexual. Bem, como uma grande diversidade de ações, atitudes e pensamentos, mas circunscritos que, salvo em algum elemento significativo de um sofrimento psíquico ou um sofrimento físico, aonde apresentam ali pouca semelhança entre si. Em um nível teórico relativo à metapsicologia freudiana, o masoquismo, dentro da primeira tópica, ele é compreendido como expressão das pulsões sexuais parciais, ou, mais especificamente, como um dos destinos de pulsão sádica, aonde assumiria ali uma forma passiva. Já na segunda tópica, ele articula-se a operação da pulsão de morte e as propensões femininas para a dor. E, por fim, no nível dinâmico, o termo masoquismo, ele sugere ou enfatiza processos distintos. Por exemplo, há asperezas do superego em relação ao ego, conflitos intrapsíquicos quanto ao ímpeto à agressão, regressões ou fixação sádico-anais, tendência à retenção de objetos derivada de privações precoces, traços femininos, desejos ou fantasias de espancamento e violações eróticas, sejam ali conscientes ou de maneira inconscientes. Esses diferentes níveis de abstração teórica pode levar ali a conotações distantes entre si, que fazem variar a percepção e a interpretação dos dados clínicos. Dentro da teoria freudiana, o conceito de masoquismo, ele apareceu com um sentido bastante restrito no âmbito da exploração da sexualidade infantil pré-genital. E estava ali se referindo à excitação sexual ligada à dor física ou psíquica, por meio de fenômenos nos quais o ato sexual conjugasse dor e prazer para o sujeito que os experimentasse ali de uma forma passiva. A satisfação estava condicionada a uma dor imposta por algum objeto sexual. E, além disso, sob a perspectiva da primeira da teoria das pulsões, o masoquismo, ele designa uma das pulsões parciais da sexualidade. E estas aparecem na maior parte das vezes em pares opostos. Entre esses pares, Freud mencionou a pulsão de crueldade em suas formas ativas e passivas, correspondendo ao sadismo e ao masoquismo, respectivamente. Freud, ele deu alguns passos à frente, quando ele escreveu, né, o termo ali, uma criança é espancada, esse texto que foi ali desenvolvido em 1919, aonde o tema central é a fantasia em que uma criança ela é espancada ou observada, né, por alguma figura parental. Essa construção ela se articularia a um desejo de ser espancado pelo pai, desenvolvendo-se sobre o impacto de um amor edipiano incestuoso. Geralmente,
ele é inconsciente. Então, exigiu ali um trabalho de reconstrução e análise por conta da culpa, do recalcamento e da regressão a uma organização pré-genital anal, a um desejo erótico onde sofreria uma drástica retaliação, transformando-se em desejo de espancamento. Aqui, o masoquismo ele é apresentado como uma constelação psíquica inconsciente, resultante de determinadas confluências de forças, e não apenas como um fenômeno perverso latente ou manifesto. Com a publicação do livro Além do Princípio do Prazer, em 1920, Freud propôs um novo dualismo pulsional, baseado na contraposição entre pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos. E dessa forma, alguns pilares de seu pensamento foram profundamente reconfigurados. A pulsão de morte, ela é introduzida como uma força de desligamento que romperia ali os vínculos estabelecidos por Eros, que é um conjunto que reúne as pulsões tematizadas anteriormente em seu percurso, assexuais e de autoconservação. E posteriormente, no ensaio de 1924, onde ele escreveu O Problema Econômico do Masoquismo, ele revisou e aprofundou a metapsicologia do masoquismo, de uma forma consoante com a segunda teoria das pulsões e a segunda tópica, criando ali uma certa unidade conceitual entre as suas variadas e complexas formas clínicas. O masoquismo, na revisão de Freud, ele foi apresentado sobre 3 formas. A primeira, que seria o masoquismo erógeno, que é uma contingência da excitação sexual, expressão de uma parcela de pulsão de morte não dirigida ao mundo exterior ou ao objeto externo, que permanece ali fixada libidinalmente dentro do organismo, sendo voltada contra o próprio sujeito. A segunda, que seria o masoquismo feminino, uma expressão da essência feminina, que foi associada a uma posição de passividade perante o objeto sexual. E o terceiro, que foi o masoquismo moral, norma ou regra de comportamento na qual a relação com o campo de Eros ele se enfraquece e a pulsão de morte, após ter sido dirigida aos objetos externos, ela é violentamente redirecionada ao próprio sujeito, atuando contra si próprio. Então, esses desdobramentos, eles complementam proposições anteriores. Sadismo e masoquismo, que foi escrito em 1924, eles não seriam mais mencionados como expressões de pulsão sexuais parciais. De um ponto de vista conceitual, eles passam a ser entendidos como produtos de uma fusão originária entre libido e pulsão de morte, estando relacionados a diferentes instâncias psíquicas do id, do ego e do superego. A complicada profusão de relações entre essas instâncias e as suas propriedades pulsionais produziria o comportamento sádico ou masoquista. Por exemplo, no masoquismo moral, ele é centrado no sistema egóico, onde ele buscaria punição, ora pelo superego, ora por parte de poderes parentais externos. No masoquismo erógeno e primário, entendido ali como a capacidade de extrair prazer sexual da dor, um protótipo de todas as outras formas de masoquismo, estaria baseado em uma fusão originária entre libido e pulsão de morte, irredutivelmente a transposições ulteriores. Após grande porção da pulsão destrutiva ter sido transportada para fora, em direção aos objetos externos, um resíduo interno teria permanecido, fixando-se a libido,
tornando-se parte integrante desta e tomando o próprio sujeito como objeto de satisfação ou descarga. Isso se difere do masoquismo secundário, que foi definido como uma reintrojeção do sadismo, ou seja, um redirecionamento da agressividade voltada ao objeto contra o próprio indivíduo, que ocorre regularmente por causa da repressão cultural dos componentes pulsionais destrutivos, aonde foram impedidos em grande parte de ser direcionados para fora e descarregado na realidade externa. Das formas secundárias e posteriores do masoquismo, o moral, ele não apenas se impõe como exemplo emblemático, mas constitui a forma que nos interessa predominantemente numa análise aprofundada da adicção sexual. Isso porque o masoquismo moral, ele não está exatamente referindo à montagem perversa da vida sexual, no estricto senso. Não se trata de uma posição passiva e prazerosa perante a dor infligida por um parceiro ou um objeto sexual, ou de ser subjugado, humilhado, amarrado ou chicoteado em determinadas práticas, mas sim a modo de existir, de se relacionar, de se comportar que, à revelia dos prejuízos emocionais e psíquicos que acarreta, eles acabam ficando estritamente articulados a uma satisfação libidinal. Então, podemos dizer que, apesar de eventuais paralelos, como a montagem perversa da vida sexual, a adição sexual, ela é singular e não se confunde com a perversão masoquista. No entanto, nossas hipóteses é a de que, em seus fenômenos, comportaria uma dimensão masoquista. O masoquismo, aí implicado sendo de uma ordem secundária moral, e não estritamente erógena primária. A forma mais extrema e patológica do masoquismo moral é reconhecida por meio de um sentimento de culpa inconsciente, que vem a se transfigurar em ávida necessidade de punição, cujo o efeito mais significativo é a intensa oposição por parte do sujeito às possibilidades de cura da doença, segundo as palavras do próprio Freud. Estaria em jogo intenso somatório de forças que se rebelam contra a cura, inviabilizando, entre outras coisas, o sucesso ou até mesmo a adesão do sujeito ao tratamento psicanalítico, dando margem à célebre noção de reação terapêutica negativa. De uma forma ou de outra, o sujeito ele coloca-se repetidamente em situações penosas, sendo movido por uma força inominável e destrutiva, tendo em vista que elementos psíquicos, como o sofrimento, a dor, o fracasso e a autopunição, ele constitui os aspectos determinantes do masoquismo moral. A sua relação com o campo da sexualidade não é imediatamente clara, não é acessível e também não é objetiva. Contudo, ela é importante ressaltar que, de acordo com o referencial teórico freudiano, tanto as formas morais quanto as manifestadamente perversas do masoquismo, elas possuíam componentes sexuais e seriam ali derivações do masoquismo erógeno e primordial. No masoquismo moral, em sua dimensão subjetiva, haveria uma ressexualização direta do complexo de Édipo, de seguinte forma: primeiro, um sentimento inconsciente de culpa que vem a se transfigurar em acentuada e inconsciente necessidade de punição por parte do ego em relação a algum poder parental. Segundo, a moral, até então dessexualizada, após a suposta resolução do Édipo, ou seja, após o abandono de suas metas sexuais diretas, elas tornam-se mais uma vez sexualizadas, propiciando
intensa regressão à esfera das vivências edípicas infantis. Seria precisamente o masoquismo moral que tomaria a frente da cena em configurações fronteiriças ou borderlines? As suas formas patológicas, elas se expressam por meio de uma necessidade de punição, que coage o ego e aprisiona, levando o sujeito a agir de uma forma autopunitiva e autodestrutiva. Os desejos, sentidos como uma força maléfica, uma força impura, constituíram fonte de drásticas retaliações, traduzidas pela dimensão da desqualificação e da falta de autoestima, que impõe condutas sacrificiais, visando ao corpo e à psique em suas capacidades de seduzir e de experimentar o prazer. O sujeito, de diferentes formas, procuraria avidamente um estado de um abandono, negligência e desamparo psíquico. Com base no panorama apresentado, nós podemos propor aí que o masoquismo moral ele se institui, portanto, como uma categoria de singular importância para a compreensão da adicção sexual. Os seus fenômenos, atrelados à lógica do trauma, que foi abordado também por Sandor Ferenczi, e da compulsão à repetição, expõe com tamanha precisão um seguinte paradoxo, que o prazer desesperadamente procurado nesses casos é indissociável do ímpeto à dor e à autodestruição. O prazer masoquista, que é aquele prazer além do princípio do prazer, né? Obra de Freud, avaliando a articulação entre masoquismo e pulsão de morte, Laplanche veio para afirmar que o Tornaut, de 1920, veio complexificar ainda mais a problemática do masoquismo na teoria freudiana. A potencialidade masoquista existiria em qualquer ser humano, sempre preste a despertar e reforçar alguma forma de sofrimento. Entretanto, o sujeito ele só é masoquista enquanto ele goza lá aonde ele sofre, e não enquanto sofre aqui para gozar lá, em função de uma aritmética, uma álgebra de prazeres. Não é à toa que o questionamento sobre a predominância do princípio de prazer no curso dos processos psíquicos é o fator-chave para a introdução de uma nova perspectiva teórica, que não se restringe ao paradigma da neurose e do recalque. O que é prazer para uma instância seria desprazer para outra. A questão central do sofrimento, ela teria como dimensão subjacente a experiência da dor compreendida aqui como uma perturbação psíquica, resultante de uma afração, do rompimento de barreiras internas protetoras pelo afluxo de uma energia não ligada. Então, nesse sentido, os fenômenos masoquistas, eles não se conformariam ao postulado clássico da propensão à obtenção de prazer e evitação do desprazer, já que sinalizam ali um prazer para aonde pertenceria a uma outra ordem de funcionamento. O princípio do prazer foi redefinido em 1920 como uma tendência que está a serviço de uma função, a de tornar o aparelho psíquico inteiramente livre da excitação, ou de manter a quantidade de excitação constante, ou ainda de mantê-la tão baixa quanto possível. Essa posição de Freud, né, onde ele alega ter sido crucial para a postulação da pulsão de morte, foi uma das mais difíceis e estão contidas nos textos de 1920, pelo fato de ele colocar em equivalência três processos bem distintos: reduzir, manter constante e extinguir totalmente a carga de excitação.
Desses três, o único que realmente justificaria a postulação da pulsão de morte seria o referente à redução total da carga excitatória. Isso porque, se a tendência do princípio do prazer fosse a de tornar o psiquismo inteiramente livre de estimulações, qual seria então o sentido de evocar um além desse princípio? Essa ambiguidade seria resolvida justamente em O Problema Econômico do Masoquismo. No texto de 1924, Freud analisou com maior profundidade a relação entre o princípio de prazer e as pulsões de vida e de morte, relação cuja confusão de propósitos foram evidente em 1920, aonde ele atribuiu o princípio de prazer uma importante função, a de resguardar não apenas a vida psíquica, mas a vida orgânica em geral. No texto de 1924, Freud, ele analisou com maior profundidade a relação entre o princípio de prazer e as pulsões de vida e de morte, relação cuja confusão de propósitos foi evidente em 1920. Ele atribuiu ao princípio do prazer uma importante função, a de resguardar não apenas a vida psíquica, mas a vida orgânica em geral, ao visar a homeostase e a constância. E dessa forma foi dificilmente aonde ele poderia fazer coincidir integralmente com o princípio de nirvana, que seria o princípio de redução das excitações a nível zero, mencionado no texto de 1920 como um equivalente ao princípio do prazer. Assim, Freud ele desfez a equivalência absoluta entre prazer e redução de tensão, enfatizando o fato de que o acúmulo de excitação poderia ser sentido como prazeroso no psiquismo, assim como a diminuição na tensão poderia ser sentida como desprazerosa. O prazer e o desprazer, eles dependeriam não apenas de um fator quantitativo, mas também de um aspecto qualitativo, que, por sua vez, ele reconheceu a dificuldade em delimitar. Se o princípio do prazer visa a uma regulação qualitativa e não apenas quantitativa das cargas de excitação, este não seria primário no funcionamento psíquico, mas sim secundário em relação ao princípio de nirvana, mais elementar, associado às pulsões de morte. Freud atribuiu à libido, substrato energético de uma pulsão sexual, a força motora para a transformação do princípio de nirvana em princípio de prazer, já que o último seria, de uma certa forma, uma complexificação do primeiro. Um terceiro princípio, que seria o da realidade, ele expressaria as exigências da realidade externa, garantindo a possibilidade de adiamento de descarga das excitações e a aceitação temporária da tensão gerada pelo desprazer. Apesar de seus propósitos diferentes, a priori, nenhum dos três princípios destituiriam o outro de poder. Eles funcionariam concomitantemente de acordo com um intrincado jogo de forças, proporções e entrecruzamentos. Destacando as noções de prazer e satisfação, Laplanche propôs a seguinte perspectiva que evidenciou após a apresentação da pulsão de morte, que seria: o prazer parece dividir-se em duas direções. De um lado, o gozo, no sentido ao mesmo tempo de um prazer desenfreado, e no da concupiscência, e de um outro, a satisfação que se situa na ordem do apaziguamento das tensões vitais. Logo, o gozo estaria referido a uma modalidade de prazer,
aquela descarga, apaziguamento que desconsideraria a homeostase, a constância. Um prazer, além do princípio do prazer, regido pela lógica do princípio de nirvana, que poderia ignorar os limites próprios de uma manutenção da vida, seja ela física ou psíquica. Freud, então, ele distingue dois níveis, dimensões de uma escala quantitativa que partiria do prazer, aquele que é funcional, ao desprazer, que também é funcional, e iria até a concupiscência, ou seja, o gozo. Os fenômenos da vida psíquica se situariam em diferentes pontos dessa série. Primeiro, o masoquismo erógeno e primário, que seria ali um protótipo de todas as outras formas de masoquismo. Ele estaria mais próximo do segundo extremo da escala. E dessa forma, o enigma do prazer masoquista, ele residiria no fato de que, ao mesmo tempo que é corolário de uma liga entre libido e pulsão de morte, uma absorção da última por parte da primeira. Essa vinculação, ela se revela frequentemente mais próxima ao território do excesso, dos afluxos excitatórios, das rupturas de barreiras internas e protetoras. Uma modalidade de prazer cuja potencialidade, em última instância, só é plenamente alcançada na experiência da dor. Tendo isso em vista, que retornaremos à discussão sobre o masoquismo moral e a sua relação com a adicção sexual, com o propósito de avançarmos a esse estudo sobre a especificidade da dimensão masoquista na dinâmica psíquica do sex addict. O complexo de Édipo e o masoquismo, com a intensificação do aparecimento dos estados fronteiriços ou borderlines, dentro da prática clínica. Novos paradigmas teóricos se impuseram para uma psicanálise como a dor, como o sofrimento moral, como a melancolia, o mal-estar dos excessos e as angústias paradoxais de intrusão e também de abandono, em detrimento das questões vinculadas ao desejo edipiano, o foco no primário, nos traumas narcísicos e redirecionou o tratamento dos casos limites em direção ao cuidado e à reparação. As perspectivas teóricas sobre o tema, nesse horizonte, assumiram o risco de se encontrar totalmente dessexualizadas. As formas masoquistas assumidas pelo Édipo, que no panorama dos funcionamentos limite, assume um teor mais excitatório e mais desestabilizador do que estruturalmente, por assim dizer. Se nas leituras anglo-saxã e norte-americana o modelo pré-genital ele tende a ser predominante, mesmo que não exclusivo, é preciso ter em mente que o complexo de Édipo também está muito ativo e deve ser tratado especificamente de acordo com a organização psicopatológica em vigor do paciente. O risco de se tropeçar em uma lógica simplista e unidimensional que restrinja os sofrimentos neuróticos, a angústia da castração e aos problemas fronteiriços das angústias identitárias, o clínico ele deve trabalhar com a dialética entre posições distintas, que às vezes contraditórias, mas em última instância elas são complementares. Extremamente fiel às categorias freudianas, que propõem que o masoquismo moral é a forma especificamente assumida pelo fronteiriço, à medida que a luta contra a angústia de perda do objeto requer um maciço contra-investimento quanto às mobilizações objetais incestuosas e culposas advindas do Édipo.
O ódio edipiano, ele está ligado à insuficiência do recalcamento do desejo e às dificuldades na elaboração da ambivalência afetiva, que pode tomar dois destinos possíveis. Um por meio do retorno contra si próprio, né, e o masoquismo na melancolia. Na cronologia da obra freudiana, o estudo Luto e Melancolia, que foi escrito em 1915, ela precede o texto sobre o masoquismo de 1924. A descrição sintomática da melancolia, que foi proposta em 1915, ela apresentou surpreendente semelhança com a do masoquismo moral, anos depois, que tem ali um humor doloroso, a ausência de interesse no mundo externo, a perda da capacidade de amar e a inibição afetiva. Esses elementos, eles são característicos de um modo de ser que operaria contra o ego. Portanto, não seria um procedimento análogo que estaria em jogo no masoquismo moral, no qual a relação com o objeto ela está reduzida a um movimento narcísico, em que o sofrimento ele é buscado por si próprio. O ódio dirigido ao objeto ele é voltado contra o seu substituto, o próprio ego do sujeito, rebaixando e fazendo sofrer, tirando desse sofrimento uma satisfação sádica. Não é difícil entrever que os movimentos regressivos da adicção sexual estariam, de alguma forma, associados aos processos melancólicos. Entretanto, manifestos sobre uma roupagem masoquista. A caça desenfreada por situações sexuais constituiria uma tentativa de injetar vida e ânimo num sujeito em profundo sofrimento melancólico. O colorido da vida e das relações permanecem sem força, permanecem sem vigor, o que parece ser contornado apenas transitoriamente. Quando o adicto ele se entrega à adrenalina, à excitação da perspectiva de concretizar alguma situação sexual almejada. Ao enfatizar a dimensão melancólica da sexualidade aditiva, indica que, como um contraponto, a aridez afetiva interna, aonde instaura-se o registro do extremo, no qual a busca sexual ela assume viés radicais e perigosos. A adicção leva o sujeito a não conseguir satisfazer-se com as práticas e as vivências habituais, conduzindo à busca de sensações mais intensas, aguçadas e cortantes. O sex addict, sem perceber, ele passa a testar os limites da realidade externa de uma forma cega, de uma forma imprudente e de uma forma irracional. Expõe-se deliberadamente a doenças sexualmente transmissíveis e a outras situações de risco. Ademais, ele sente-se corroído por angústias e agonias após o cessar de suas atuações. Essa maneira de operar entre a dor e o prazer seria uma derivação do masoquismo moral, incessantemente atualizado nesses casos, engendrado não apenas por formas singulares de melancolia, mas, antes e primordialmente, pela precariedade de estruturação e integração de vivências edípicas. A adicção sexual e as suas vicissitudes do masoquismo moral, no caso limite, seria ali a clivagem entre o bom e o mal, aonde regeria a configuração edipiana, evitando a efetiva instauração da ambivalência afetiva entre amor e ódio, aonde está permanecendo em ampla escala inacessível. Os remetem assim à concepção de uma psicose branca. O que seria essa psicose branca? Essa psicose articulada aos estados de vazio que assombram
as angústias narcísicas, como também a dificuldade de instauração da ambivalência. Na psicose branca, o sujeito ele não consegue efetivamente desenvolver um espaço interno de solicitude, conforto e apropriação de objetos, a capacidade de estar sozinho na ausência do outro ou de esquecer o outro em sua presença. A obsessão que a dependência implica estaria estranhamente associada à falência da criação de um espaço interno de solidão estruturante. O pensamento aparece esvaziado, denotando fissuras significativas no ambiente das fantasias e da criatividade. Consequentemente, os maus-estares psíquicos tendem a não se manifestar por uma forma subjetivada, mas por meio de uma conclusão somática, como no caso das doenças psicossomáticas, ou por intermédio de exclusão pelo ato, como nas compulsões, adicções e demais passagem ao ato. Essa expulsão termina por produzir um estado branco de pensamento, um vazio representativo interno. A violência dos movimentos negativos, ou seja, o branco do pensamento, os sentimentos de falta vital, os sentimentos de vazio, e a fraca resistência dos positivos, que seriam a criação de um espaço de criatividade representativa. Tornaria ali impossível uma formação de compromisso entre ambos, causando um desequilíbrio no frágil arsenal defensivo desse fronteiriço. A exclusão do conflito por uma clivagem radical é a solução de resguarda mais eficaz, embora extremamente dispendiosa. E nessa direção destaca-se que o masoquismo habita lugar essencial no plano simbólico, algo que foi demonstrado por Freud no texto que ele escreveu referente a uma criança espancada, em 1919. O cruzamento da fantasia masoquista com o Édipo é evidente. Vai surgir ali tendências perversas que integram os processos de desenvolvimento psicossocial, tanto os estruturantes quanto os desestruturantes. Na concepção freudiana, a fantasia da criança espancada apresenta-se usualmente em 3 fases, sendo que apenas uma delas permanece no inconsciente. Se na primeira fase a criança imagina outra sendo espancada, o significado aproximado dessa conjectura seria a exclusividade do amor do pai, já que a outra criança que sofre a retaliação. Contudo, esse amor incestuoso sucumbiria posteriormente ao tamanho do sentimento de culpa, promovendo a segunda fase, que seria uma inversão do triunfo sádico. Agora, é a própria criança autora da fantasia que ela apanha. O sadismo da primeira etapa, ela é convertida em masoquismo na segunda etapa, denotando ali um severo castigo. O desejo de ser punido pelo pai apareceria como uma deformação regressiva do desejo inconsciente de ter uma relação sexual passiva com o mesmo. Em seu sentido mais profundo, equivale uma das contingências de travessia edípica, expressando-se em maior ou menor grau conforme a singularidade de cada indivíduo. Essa fase que condensa o prazer incestuoso e punição seria mais importante, como também a mais grave, quanto às consequências que podem engendrar. O seu conteúdo, entretanto, não se articula a uma experiência real, pois não estaria referida a uma lembrança ou uma rememoração, mas sim a uma construção e análise. Habitualmente, permanece inconsciente que
se interrogue sobre o que aconteceria quando o desdobramento clássico da fantasia ela não se produz, sendo substituído por uma sequência diferente. E percebe-se que a evocação, em certas análises, de cenas organizadas de acordo com os princípios da segunda fase, descrita por Freud, que seria ali a criança simultaneamente protagonista e autora da sua própria fantasia, é espancada pelo pai. E que, por outro lado, não se enquadra no estatuto psíquico que lhe atribui ali na teoria das neuroses. Não são cenas recalcadas e, portanto, não seriam inconscientes no sentido clássico do termo. Dificilmente poderiam ser consideradas como um produto de análise. Essas cenas se impõem imediatamente como uma situação real, como obsessão consciente, ou mesmo, mais gravemente, como atos mais ou menos compulsivos. Logo, a hipótese fundamental que ele concluiu foi que em certos pacientes fronteiriços, borderline, a fantasia de espancamento é insuficientemente recalcada, reaparecendo sob forma de repetição em situações masoquistas interativas. Estas são regularmente colocadas em atos, por exemplo, nos transtornos graves de condutas alimentares e nos comportamentos autodestrutivos. O fronteiriço expressaria na realidade externa tendências severamente autopunitivas, que envolveriam alguma forma de obtenção de prazer, seja por meio de padecimentos corporais ou compulsivos, algo da ordem do desejo permaneceria excluído da rede associativa de representações. O sujeito padeceria assim a partir do próprio corpo, ou de seus próprios atos, ou das consequências de seus atos, e não exatamente a partir de uma relação estabelecida com o outro, seja na realidade externa, seja na fantasia ou no pensamento, que não perde de vista o fato de que a ideia de insuficiência do recalcamento teria sido desenvolvida por Freud justamente por intermédio do conceito do masoquismo moral, neste aonde a relação com a sexualidade foi aparentemente amainada, abrandecida. Importa menos o objeto sexual e mais o sofrimento que é derivado de uma circunstância diversa. No entanto, a esfera libidinal é apenas aparente, subtraída, pois continua a estar plenamente atuante na autopunição. Há uma ressexualização de vivências infantis. A tentação de cometer o pecado, ela vem acompanhada da necessidade de punição, pecado e punição, de uma expiação pelo destino, aonde este último possivelmente entendido como expressão maior e suprema de um poder parental. Se, em condições habituais, o complexo de Édipo ele sucumbe ao recalcamento, tornando-se peculiar agrupamento inconsciente de representações e desejos, no masoquismo moral, esse processo é extensivamente precário, porque o sujeito ele atuaria na realidade externa daquilo que não foi passivo de ser integrado na realidade interna, seja pelo trabalho representativo, seja pelo recalcamento, escrevendo-se ali predominantemente fora do campo de uma culpabilidade inconsciente que, em estruturações neuróticas, encontra vias discursivas, notadamente por meio do remorso. No fronteiriço ou borderline, essas forças punitivas têm muito mais a ver com um sistema no qual os interditos não são verdadeiramente interiorizados. A fragilidade dos diques psíquicos não autorizando o superego a se engajar em um processo civilizatório.
seria quase o reverso que se impõe, pois é a selvageria que se sobrepõe e inunda o superego, afoga o superego. O emaranhamento de excitações que o Édipo falha em promover contenção, ela invadiria precisamente o espaço psíquico, pois as suas potenciais expressões são regidas por balizes fracas e flutuantes. A sobrecarga pulsional, ela empurraria o sujeito às passagens ao ato, sendo poderosa em suas sanções devido à valência incestuosa. A sexualidade tomaria uma outra direção, uma direção caótica e irrestrita. A violência se apoderando do psiquismo, colonizando o superego do mesmo modo que as outras instâncias. O sujeito, ele tornaria-se, ao mesmo tempo, juiz e vítima de si próprio, no sentido de que não haveria uma referência interna consistente a um terceiro que interditaria o agente instaurador da lei, ou seja, o superego, vinculando a uma função paterna. Isso revela, de um modo exuberante, o caráter perverso e atemporal da sexualidade infantil, sendo o padecimento ou a dor do sujeito sem perceber, ele impõe a si próprio ao se afirmar como seu único mestre, onipotente e exibicionistas, que em situações psicopatológicas, grande parte da consciência moral, fruto do processo de interiorização da interdição, seria perdida em benefício do masoquismo moral que se desencadeia. É importante enfatizar que o caráter moral externo da moral e do superego no masoquismo, em jogo que evidentemente se articula ao fracasso dos mecanismos de interiorização. Esse colapso, ele repercute nas dificuldades de tratamento da ambivalência afetiva e de integração do ódio. Na ausência de limites internos bem estabelecidos, o sujeito precisaria desesperadamente testar os limites da realidade externa, colocando-se em situações pelas quais dor e prazer sexual atinge intensidade máxima e a sexualidade assumindo mais do que nunca o viés do extremo, o viés destrutivo e o viés masoquista. Nesse contexto, a necessidade de punição expressa em sucessivas atuações e não através das vias discursivas, como um ponto de interrupção do coup d'arrêt, que é um recurso extremo de freagem, cuja violência equivale à intensidade transbordante dos impulsos incestuosos, inserindo-se repetidamente em circunstâncias penosas e possivelmente mortais. O sex addict, ele estaria, de certa forma, exercendo em ato uma tentativa de autorregulação, de restrição do gozo desenfreado. E dentro dessa conjuntura, já dizia Freud que para conseguir o representante do casal parental que o castiga e o limita, o masoquista ele deve fazer coisas inadequadas e trabalhar contra o seu próprio benefício, destruir perspectivas que lhe abram no mundo real e, eventualmente, aniquilar a sua própria existência real. O masoquismo moral se apresentaria como notável testemunho da existência de uma fusão pulsional. Por um lado, a sua periculosidade deriva da presença da pulsão de morte em sua origem, das parcelas que escapam de ser direcionada para fora. E, por outro lado, representa também um componente erótico,
o processo de autodestruição do sujeito estando inevitavelmente subjugado a uma satisfação libidinal. No que concerne a dimensão masoquista, implica na adição sexual. Não se trata de um procedimento advindo do objeto sexual ou de um roteiro específico que envolva submissão a um outro exercício do sexo, mas sim de uma servidão involuntária e asfixiante aos próprios imperativos da pulsão. O masoquismo moral seria o elo, a conjugação entre o prazer da descarga e os prejuízos psíquicos, resultante da aderência a um gozo avesso à domesticação, que seria uma via tortuosa de encaminhamento, de redirecionamento da força pulsional, confinada ao mecanismo elementar da compulsão à repetição, que não se elevaria ao estatuto de uma elaboração psíquica. Se o esforço sacrificial nas condutas autodestrutivas não caracterizaria a busca de uma proteção contra o objeto edípico, que seria uma fonte simultaneamente de amor e de ódio não integrados, interpondo-se como um escudo para desviar movimentos pulsionais mortíferos. Os comportamentos próprios ao masoquismo moral equivaleriam a um movimento maciço de contra-investimentos de uma realidade demasiadamente excitante e também muito perigosa. Na adição sexual, esse contra-investimento defensivo se dá não apenas pelo apelo incessante ao sexo, como também por meio de uma progressiva adesão do sujeito a situações de risco extremo, causando uma séria ameaça à sua integridade física e também psíquica. O sex addict, ao provocar, ele testa os limites e as convenções sociais. Ele exteriorizaria na realidade externa aquilo que não foi passivo de encontrar de uma forma simbólica, assim como uma figuração no âmbito interno. Seria justamente nesse registro do extremo que se tornaria evidente a dimensão do masoquismo moral nos quadros que estamos analisando aqui. Porque, ao se deparar com o branco, o vazio, o desespero e as graves consequências de seu ato, o sex addict encontraria, de alguma forma, aquilo que tanto masoquistamente procura, que seria uma referência mais consistente de interdição, um ponto de ancoragem em meio aos mares revoltos e selvagens da excitação. Ao buscar o sexo tóxico e descontrolado, ele paradoxalmente procuraria também um freio, um limite e uma punição potencialmente estruturante. A patologia se apresenta justamente nessa dinâmica atuada, infantil e onipotente, no qual o adicto, metaforicamente falando, bate continuamente a própria cabeça contra o muro, desconsiderando seus objetos sexuais e, em última instância, desconsiderando o outro. A alteridade e a autoridade dele é o que permanece. O masoquismo moral, ele denota justamente essa estranha contingência do prazer sexual. O seu alcance é irremediavelmente vinculado a um revés, que, por sua vez, cumpre a função de salvaguarda narcísica dos desejos objetais mais primitivos e também inomináveis.